Olá, pessoal! Antes de continuar falando sobre probabilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o triângulo de Pascal. E aí a gente vai falar muito sobre ele para entrar em outro ramo da probabilidade, tá? O triângulo de Pascal funciona da seguinte forma. A gente vai sempre começar com o número 1, tá? Eu vou ensinar o modo numérico primeiro, que eu acho mais fácil. A próxima linha continua com o número 1. A partir daqui eu já tenho números para somar. Então, o primeiro e o último sempre vão ser o número 1. Então, 1. E a partir daqui, eu começo com o número 1. E aí, os próximos números vão ser as somas. Então, 1 mais 1, 2. E aí, não tem mais nada para somar de 2 em 2, eu repito 1 no último. Ó, um número, 2, 3, então o próximo vai ter 4. Então, começo com o número 1. E aí, vamos lá. Sempre somando de 2 em 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E repito 1, porque não tem mais parzinho para somar. Na verdade, é como se somasse o 0 com 1. Que é o nada, né? Porque não tem nada, mas não vamos nos atentar a isso. Sempre lembre que começa e termina com o número 1. Agora, a gente vai somar aqui, ó. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. De novo, começa com 1, termina com 1. 1 mais 4, 5. Isso, Dani. Abri a ponta do lápis já. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Próxima linha. Começa com 1, termina com 1. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. E 5 mais 1, 6. Eu não sei se vocês perceberam, mas obviamente isso aqui não terá fim, tá? E aí você vai fazendo isso infinitamente. Primeira coisa que a gente precisa é observar o seguinte. Se você olhar o segundo número, você vai perceber que tem uma sequência. Aqui não tem nenhum segundo número, é como se fosse o 0. Aqui o segundo número, vamos colorir, é o número 1. Depois é o 2, 3, 4, 5, 6. E por lógica, eu teria 7, 8, 9, 10, lá. Assim por diante. Então, o meu triângulo de Pascal, ele tem algumas lógicas e algumas regras. Eu vou colocar mais 2 linhas aqui pra vocês. Então, a próxima linha seria 1, 7, porque é 1 mais 6. Depois, 6 mais 15, 21. 15 mais 20, 35. 20 mais 15, 35. 15 mais 6, 21. E 6 mais 1, 7. E 1 para finalizar. Próxima linha. 1. Era pra ser um triângulo bonitinho assim, viu, gente? Né? Mais isósceles, mas deu pra ver que não teve jeito. Não foi dessa vez. 1 mais 7, 8. 7 mais 21, 28. 21 mais 35, 56. 35 mais 35, 70. 35 mais 21, 56. 21 mais 7, 28. 7 mais 1, 8. E aí desce 1. Por que eu fiz mais 2 linhas? A gente vai falar sobre algumas outras propriedades.
Vocês já devem ter percebido que existe uma simetria. Então, eu vou dividir a linha verde aqui, que é a linha do 7 no meio. Ó, 35, 21, 7 e o número 1. Então, existe uma simetria. O primeiro é igual ao último, o segundo é igual ao penúltimo, o terceiro é igual ao antepenúltimo e os dois do meio iguaizinhos. Nas linhas pares, eu vou ter um elemento central, né? E aí, continua tendo esta simetria, ok? Vocês vão perceber que isso é bem importante. Bom, eu fiz um triângulo bonitinho. Tcharam! Só que esse triângulo eu fiz ele retângulo. Por que que eu fiz ele retângulo? Porque algumas propriedades, elas são mais fáceis da gente ver assim, tá? E a gente vai começar explicando um pouquinho sobre linha e coluna, tá? Quando a gente fala sobre linha e coluna, vocês vão perceber que é muito mais fácil a gente olhar linha e coluna com o desenho do triângulo nessa forma. Então, eu vou numerar. Aqui, no triângulo de Pascal, a gente sempre começa a contar do zero. Então, linha 0, linha não, gente, nossa, viajei na maionese. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, aí essa daqui, coluna 3, e assim sucessivamente, porque vai ser infinito. Do mesmo jeito que a coluna começa no 0, a linha também começa no 0. Então, eu vou ter aqui linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, e aí, assim sucessivamente. Aqui eu fiz até a sexta linha, tá? Tá, e por que que isso é importante? Porque a primeira propriedade que eu vou falar é sobre a soma das linhas. Se eu quiser somar qualquer uma das linhas, eu posso fazer isso por uma fórmula, que é soma das linhas é 2 elevado a n. Quem é o n? O n é o número da linha. Então, eu quero somar a linha 0. 2 elevado a 0, que dá 1, certo? Vou somar a linha 1. 2 elevado a 1, que é a linha 1, oxi, que dá 2. 1 mais 1, 2. Vou somar a linha 2. Vai ser 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Se você somar, realmente dá 4. Então, aqui vai ser 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta. Se você quiser somar, por exemplo, a linha 20, né? Ela vai ser 2 elevado a 20. Então, se eu somar todos os elementos dessa linha, vai dar 2 à sexta. Relembrando que o segundo número, ele representa o número da linha. Então, se eu tô lá na linha 20, por exemplo, vai começar 1, 20. Eu sei os dois primeiros e os dois últimos, porque ela é simétrica, tá? Então, o primeiro número sempre vai ser 1, né? A primeira coluna aqui. O último número, que é essa diagonal aqui, ó, sempre vai ser 1 também. O segundo número sempre vai ser o número da linha. E o penúltimo também sempre vai ser o número da linha, porque tem simetria. Nessas três primeiras aqui, fica difícil de observar isso, mas aqui, ó, 3, 3, que é o segundo, e o penúltimo, 4, 4, vou colorir eles também. Então, 5, 5. Se eu fosse fazer a sétima linha, como a gente já fez, olha aqui, ó. O último e o primeiro a gente sabe, e o penúltimo e o segundo a gente também sempre vai saber, tá? Tá, então essas são as características principais do meu triângulo de Pascal. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre outras propriedades,
tá? E eu aconselho a vocês desenharem o triângulo, desenharem mais linhas, tá? Porque o visual aqui é muito importante.